Começa agora o WebDivan. O WebDivan é nosso programa semanal sobre psicologia. Se a apresentadora não falar mais devagar, não vai dar certo, né? Não precisa correr. Boa tarde. WebDivan no ar. O WebDivan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Eu sou Renata Antonelli, estou aqui com meu parceiro de WebDivan, meu querido Edu. Se apresente, Edu Martins. Boa tarde, Renata. Eu estava sentindo sua falta aqui no WebDivan. Eu estava sentindo falta do WebDivan depois dessas férias longas aí de 3 semanas. Boa tarde, queridos e queridas internautas. Muito bom estar de volta aqui. Que bom, Du, que bom. O WebDivan, né? Você fez muita falta no WebDivan, mas o WebDivan não parou só a semana passada, que parou, por isso que eu estou contando aqui para os internautas, que nossa entrevistada não pôde vir, então semana passada não teve WebDivan. Estamos começando hoje já com o pé direito com o Edu aqui novamente com a gente. Oba, que bom! É isso aí. O WebDivan, como eu disse para vocês, toda semana fala sobre um assunto ligado à subjetividade humana, psicologia, psiquiatria. E a gente sempre chama para falar junto com a gente, comigo, com o Edu, uma psicóloga, um psiquiatra, para conversar sobre assuntos relativos à área de saúde, principalmente a psique. E hoje eu estou com a psicóloga Ana Cristina Fraia. Tudo bom, Cristina? Ana? Tudo. Chamei de Cristina. Você te chamam de Ana ou de Cristina? Ana. Então agora é Ana. E a Ana está aqui, a Ana trabalha na clínica Maia, né, Prime. Isso. A Ana está aqui para falar com a gente sobre bipolaridade, sobre transtorno bipolar. Isso. Ana, o que é o transtorno bipolar? Então, na verdade, o transtorno bipolar, ele é um transtorno do humor, né? Que ele se caracteriza mais pela oscilação do humor, né? Que pode ir da depressão à euforia. A gente fala, o Edu fala muito aqui no programa, né, Edu, sobre a questão do quanto a gente tem um humor instável mesmo, o quanto tudo oscila na vida. Né? O transtorno bipolar, na verdade, sai de uma oscilação natural, uma oscilação normal. Isso. O que seria uma oscilação normal? Pois é, difícil, com certeza existe, agora eu não vou saber de cabeça isso, mas com certeza existem algumas... Eu não sei se você sabe, Ana, alguma coisa de cabeça dos critérios do DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, que tem lá uns critérios para dizer o que seria normal, o que não seria normal em termos médicos, né? Do ponto de vista nosso aqui, né, mais ligado à subjetividade humana, acho que deixa de ser normal quando começa a gerar sofrimento intenso para a pessoa, né? Então essas oscilações de humor não são mais essas oscilações que a gente tem no dia a dia, dias que a gente está mais triste, dias que a gente está mais alegre ou mais eufórico até. E passa a ser uma oscilação bem grave, tanto para um polo quanto para o outro polo, às vezes levando até a um quadro psicótico, quer dizer, uma quebra total com a realidade, né? Daí realmente se torna algo mais grave e a gente tem um olhar um pouquinho mais médico em cima disso. Né? Porque virou até uma palavra do senso comum, né? Nossa, como eu estou bipolar, ontem eu estava animada, hoje eu estou deprimida. É verdade, a gente escuta principalmente as mulheres falando isso, né? De repente quando está na TPM, hoje eu estou bipolar, né? As pessoas usam isso com frequência. O meu bipolar está atacado, o meu bipolar virou meio que desculpa, né, para muita coisa também. Né? Meu bipolar não anda muito bom, ou eu sou bipolar, eu sou assim mesmo, então não é bem assim, né? O que eu ouvi, né, e li algumas coisas a respeito, é que assim, o transtorno bipolar, ele não necessariamente a pessoa tem uma oscilação, porque assim, não é que a pessoa vai oscilar entre tristeza e melancolia aguda e euforia aguda durante, sei lá, uma vez por mês ela tem um episódio, pode ser completamente sazonal, né? Então ter um episódio por ano de mania, então uma euforia muito intensa, e o resto do ano está num estado mais rebaixado de humor, né? Pois é, na verdade hoje em dia eles colocam até, não sei se são 4 tipos ainda, ou se já tem mais, porque eles vão aumentando, mas existe classicamente os tipos 1 e 2, né, de transtorno bipolar, né, Ana? Tipo 1 sendo mais típico, né, assim, quadros de depressão e mania, geralmente aí num período de 6 e 6 meses até, dentro do espectro de variação, e o tipo 2, que não chega até a mania, mas fica na hipomania, né? Quer dizer, não entra num estado psicótico. Existem vários outros tipos de ciclador rápido, que são pessoas que têm
oscilações curtas, até ultra rápidos, né? Assim, que no mesmo dia tem várias oscilações. Você deve estar mais por dentro do que eu até. Na verdade, eu acho que é isso mesmo, né? É muito difícil fazer o diagnóstico, né, de transtorno bipolar. As pessoas, às vezes, elas podem apresentar até depressões, né, episódios depressivos e demorar muito para ter o episódio de mania. Então, o próprio médico não consegue diagnosticar, né? Ele pode demorar 1, 2 anos para apresentar um episódio de mania e daí sim ser diagnosticado, né? E aí todo o tratamento que foi feito anteriormente, na verdade, não funcionou porque não foi feito o diagnóstico, né? Então, é algo muito difícil. Quadros que às vezes começam então a ser tratados como uma depressão unipolar, né? Uma depressão simples. E depois de anos, de repente, vai lá, apresenta um episódio maníaco e daí muda o diagnóstico e muda o tratamento. Exatamente. É difícil, né? É difícil fazer um diagnóstico, como você disse, né? É bem difícil, assim, quando não é claro, quando não é essa coisa sazonal, né? Ou que oscila no mesmo dia, ou que oscila no mês. Ou que não é grave o suficiente para psicotizar, né? Então, e é isso que você falou mesmo, é da natureza, né? Assim, humana e do mundo, né? Essas oscilações, então é difícil quantificar quando isso se torna um transtorno ou não. Né? Agora, muitas pessoas sendo internadas por conta desse diagnóstico, Ana? Muitas, cada vez mais, né? Cada vez mais mulheres apresentando sintomas psicóticos, né? Em quadros de euforia de verdade e que acaba prejudicando toda a vida, né? A qualidade de vida dessas pessoas e principalmente dos familiares, né? Que eles acabam buscando muito mais ajuda do que a própria pessoa, né? Até porque a pessoa, quando está numa crise de euforia, de mania, ela se sente muito bem, né? Isso. Até melhor do que já se sentiu na vida, né? Nunca se sentiu tão bem assim. E ela não quer que isso pare, né? Então ela não vai buscar ajuda, né? Agora, a família daí sente bastante, né? A pessoa geralmente fica agressiva. Quais são as principais queixas da família das pacientes quando estão, ou dos pacientes em crise, Ana? Eu acho que é uma falta de controle total, né? Então, assim, porque fica tudo muito excessivo, né? Então, desde a alegria, que às vezes até isso irrita, né, o familiar, como, por exemplo, a diminuição do sono, então a pessoa passa a não dormir mais, então fica acordada durante a noite, fazendo um monte de coisas dentro de casa, né? Então tem gente que fica mudando a sala, modificando o lugar dos móveis, né? Cozinhando, fazendo faxina, porque a pessoa está num estado acelerado. E aí perturba todo mundo dentro de casa, né? E não é uma alegria compartilhada, né? É uma alegria diferente, não é uma alegria que insere o resto da família. A pessoa está alegre sozinha, né? Sozinha, isso. Inadequada, né? Super inadequada, né? E às vezes fica insuportável mesmo. Mas a própria pessoa geralmente relata que sente ansiedade nesse estado, né? Que fica ansiosa, que não é só uma euforia feliz, como a gente tem quando a gente está, enfim, rindo com os amigos. É diferente, é uma euforia com ansiedade muito grande, né? Isso, uma agitação. E que perturba, né? Que a pessoa, às vezes, ela não consegue nem entender o que está acontecendo com ela, né? Até o raciocínio dela, acho que o discurso, o pensamento fica muito acelerado. Então, ela não tem começo, meio e fim, né? Então, ela começa a falar uma coisa e, daqui a pouco, ela já não sabe o que ela estava falando, ela já emenda em outra coisa. As pessoas não conseguem entender, ela não consegue entender, né? E ela fica nesse estado... E compulsivas também, compulsiva. Né? Compulsão por compras, né? Ficam hipersexualizadas, né? A sexualidade fica bastante à flor da pele, né? Difícil de controlar, até com comportamentos um pouco bizarros e socialmente inadequados também, né? De tirar roupa em público ou se vestir de uma forma muito extravagante, muito exuberante. Isso, né? Exatamente. Gastar dinheiro, né? Foi o que você falou, o gastar compulsivo é uma coisa que acontece muito, né? Que é um sinalizador de que o paciente está num estado alterado. Gasta sem pensar que está devendo, que não está devendo, vai gastando, né? É uma sensação de poder interno muito grande, né? Tanto poder financeiro, como eu posso, eu vou, eu compro, e poderes, até beirando poderes paranormais e de super-heróis, assim, quando entra num quadro também psicótico. Tem isso, né? Um quadro já mais acentuado, que entra no quadro psicótico, a pessoa acha que é o... Geralmente acha que que tem delírios de cunho místico, né? Assim, que às vezes acha que
que é enviado do Messias, ou que é a pessoa que tem superpoderes, ou o pensamento dela que fez alguma coisa acontecer do outro lado do mundo, quer dizer, acha que tem esse tipo de... E assim é até mais fácil a gente ver que a pessoa está com uma alteração, né? O problema são as alterações mais parecidas com o normal, né? Por isso o difícil diagnóstico. Quando existe também a possibilidade do paciente chegar e relatar só a depressão, sim, e ter episódios de mania. Então, por exemplo, por que eu estou perguntando isso? Porque o tratamento antidepressivo no bipolar, ele muitas vezes ajuda a chegar no estágio de mania, né? Isso também. É perigoso até, né? Eu acho que os médicos podem falar mais a respeito disso, mas é perigoso você tratar só com antidepressivo, né? Por isso que é importante o diagnóstico, por isso é importante entender a história da pessoa, né? Que um familiar vá junto, que consiga falar como que está sendo o dia a dia, qual que era o normal dele, por que não está sendo mais normal, né? O que está de diferente. Como é que é a bipolaridade na infância? Tem muitos casos de bipolaridade na infância, de transtorno? Não, a gente não consegue fazer esse diagnóstico na infância, né? Acho que é complicado. Na verdade, na infância, o que a gente vê muito em crianças, cada vez mais esperado, é uma hiperatividade, né? Então, a criança que é acelerada, que é mais agitada, né? E aí você já pode, de repente, ficar um pouco mais atento a isso. Se tiver, por exemplo, algum caso na família, né, já é algo que chama um pouco a atenção, né? Mas a gente não consegue fazer esse diagnóstico na infância, né? Ao mesmo tempo, 60% dos casos são diagnosticados antes dos 20 anos, né? Isso. O transtorno aparece antes dos 20 anos. A adolescência, né? Eu acho que é um momento muito difícil para qualquer um. É um momento em que existe aí toda a questão hormonal, né? E tem uma oscilação de humor, uma oscilação do cotidiano da vida da pessoa. Oscilação do corpo. Da voz, é o período mais tudo, instável, né, da nossa vida, de fato, a adolescência. Isso, né? E acho que aí o humor entra na mesma jogada. Entra, né? Não tem como, né? E aí, por isso que muitos casos são diagnosticados, né, até os 20 anos. A partir dos 20 também, né? A partir de um jovem adulto, né? Isso, o jovem adulto presente. Mas é engraçado, porque é justamente a fase onde a gente está mais inconstante em tudo, né? Então é difícil mesmo, né? Realmente, assim, chegar ao diagnóstico e dizer, não, realmente essa pessoa tem um transtorno mental, vai merecer aí um diagnóstico, um CID e tal. Porque realmente a gente varia mesmo, né? Né? E também não é legal, né? Você, de repente, rotular a pessoa numa idade tão, né, na adolescência, ali, que é um período difícil, já chegar e vai falar, né? Não, você tem um transtorno bipolar. Eu acho que realmente precisa esperar, precisa adequar uma série de questões aí antes da gente... porque muita gente acaba tanto se identificando daí, né? Assim, se torna um rótulo de identificação da pessoa, né? Quanto também se escondendo atrás de um diagnóstico, né, que passa a justificar e a conduzir todas as escolhas de vida da pessoa. É verdade. Né? Assim, acaba sendo como, por exemplo, eu gastei muito esse mês, mas é porque eu sou assim, eu tenho um transtorno bipolar e aí tem mês que eu gasto mais que outros. Esse mês estava mais deprimida. O que eu estou querendo aí suprir com esesses gastos que está, de repente, aqui para mim... está faltando dentro de mim, enfim, ou em qualquer aspecto da minha vida, que eu estou canalizando para esse lado. Assim, né? Ou não, ou até eu sou gastador mesmo, e não é porque eu sou bipolar, é porque eu não sei gerir o meu dinheiro. Então eu tenho que aprender a gerir minha conta bancária, né? Assim, para não empobrecer, não ficar cair na